Abra a palavra de Deus comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Fico pensando, meus irmãos, se nós morássemos lá no Alasca, né? Se a gente ia ser crente, né? Tem alguns irmãos que eu não sei não, né? Se no Alasca ia ser crente mesmo. Mas é isso aí, tá frio, tem que esfriar mesmo, né? Quando tá calor, vocês reclamam do mosquito da dengue, esfria, mata o mosquito da dengue, daí você reclama do frio, né? É normal essa reclamação, mas faz parte da vida. Vai passar esse inverno em nome de Jesus, vai vir o verão de novo, você vai estar aqui no culto suando, escorrendo suor na barriga assim, ó, cantando. Aí você vai lembrar, nossa, bem que podia esfriar um pouco, né? E daí vai esfriar que agora você está com as pontas do dedo gelada, né? Tá aí frio, pé gelado. Você pensa, meu Deus, quando que vai esquentar de novo? João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Antes da gente ler, coloca a mão aqui no seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar com a gente. Senhor, em nome de Jesus, cada um desses corações, dessas vidas que estão aqui, que a Tua presença venha tocar essas vidas, renovar, restaurar, fortalecer, abençoar, Senhor. Nós declaramos agora no nome de Jesus, a Tua palavra gerando vida no coração de todos que estão aqui. A Tua palavra gerando vida e transformação, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Abriram aí João 14, do 1 ao 6? Quem abriu, diga Jesus. João 14, do 1 ao 6. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos por onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quem aí quer ir para o céu? Levanta a mão bem alto. Ah lá. Quem aí quer morrer? Fala, meu Deus, precisando de ajuda, irmão, quer morrer, vamos encaminhar para Silvana aí, Silvana, ajudar esse irmão, quer morrer, né? Ô Adi, eu esqueci de agradecer da água e do café. Meu Deus, o pessoal tá demais, hein? É água com gás para acompanhar o café, é expresso. Cada culto vocês me surpreendem. Tô brincando, viu? É brincadeira. É água da torneira ali mesmo, irmão. É que não precisa nem ligar a geladeira hoje, né? Tá frio, né? Dá para tomar água direto. Todos nós queremos ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Às vezes a pessoa está lá com 99 anos, aí a pessoa falece, vai chegar uma hora que vai falecer, não é verdade? Todos nós. Eu vou morrer passado do 100. Quem vai morrer passado do 100 aí? Eu, com saúde, sem trocar o nome da minha esposa, falando o nome dela original mesmo, sem trocar o nome, sem confundir as coisas. Tá ali firme e forte no Senhor Jesus, fazendo assim, 1, 2, 3. 99 anos vai estar eu lá, 100 anos, vou comemorar com vocês esses 100 anos. Vamos matar um boi aí, vamos fazer uma festa pra gente, né? Tá prometido já, aniversário de 100 anos vai ser um boi no rolete. Mas interessante que às vezes falece a pessoa com 100 anos, 99 anos, a pessoa falece e a gente fala assim, meu Deus, eu estou tão triste, morreu tão nova, né?
tão nova faleceu. É carinho, isso é amor que a gente tem pela pessoa, é lógico, não é a questão da idade, é amor, é carinho que nós temos pela pessoa. Nós não queremos enfrentar a morte. A morte para nós, ela é muito ruim, para todos nós, para mim também. No entanto, meu querido, Jesus está aqui fazendo a despedida dele, ensinando os discípulos, lidando. Jesus é muito bom para lidar com as tempestades. Né? Você está aqui hoje. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu aprendi isso na prática, que Jesus é muito bom para lidar com as tempestades. Jesus é muito bom para lidar com os tempos difíceis da nossa vida. Eu entreguei minha vida para Ele, e eu conheci de fato o que é a esperança. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi de fato o que é o amor. Eu entendi de fato o que é a esperança, o que é o amor. Não existe outro lugar no mundo, não existe outro lugar no mundo que nós encontramos esperança, que nós encontramos o verdadeiro amor, a não ser na presença de Deus. Então você está num lugar aqui hoje, esse local, a casa do Senhor, porque nós estamos aqui buscando a Deus. Esse local é um local de esperança para você. Esse local é um local da presença de Deus. A presença de Deus também é simbolizada na palavra com um fogo. E o fogo aquece o nosso coração, aquece as nossas vidas. Quem aí acendeu o fogão a lenha esses dias aí? Nem me convidou, né? Acendeu o fogão a lenha, assou um pinhão, uma batata doce, fez um chimarrão, né? Uma sopa de aioline. Tem um convite aí de uma sopa de aioline para mim esses dias. Tá já na minha listinha, amor. Vamos combinar essa semana aí. Tem uma família, não posso falar, senão os irmãos vão ficar com os olhos grandes. Então tem a sopinha de aioline, né? Aquecendo a presença de Deus. A presença de Deus, ela é representada por esse fogo que aquece a nossa vida. Então quando de fato entreguei, quando você entregou tua vida a Jesus, você encontra esperança, não só para você. Você encontra esperança para a tua família. Você encontra esperança para os teus filhos. O povo de Deus é um povo muito abençoado. O povo de Deus é um povo muito generoso. O povo de Deus é um povo que carrega o amor de Deus nos seus corações. Carrega a presença de Deus nos seus corações. E essa pergunta que está aqui, ela deve fazer parte da sua vida todos os dias. A pergunta aqui: em seus passos, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse vivendo no teu lugar, na tua vida, o que Ele faria? Será que Ele estaria fazendo o que você está fazendo? Será que Ele estaria fazendo o que eu estou fazendo? Será que Ele tomaria as decisões que nós estamos tomando? O que Jesus faria no nosso lugar? Quais seriam as atitudes de Jesus? Por onde Ele andaria? Quais as decisões que Ele tomaria? O que Jesus faria no nosso lugar? Jesus estaria aqui? Sim, Jesus estaria aqui. Jesus sempre estava no templo, na sinagoga, pregando, anunciando, junto com as pessoas. Mas Jesus também sempre estava nas ruas, nas casas, anunciando o amor dEle, anunciando o amor do Pai, levando as pessoas a um lugar de esperança. E a gente encontra, olha que coisa maravilhosa, nós encontramos na palavra muitas pessoas que começaram a andar nos passos de Jesus, começaram a pisar nos passos de Jesus, nas pegadas de Jesus. Muitas pessoas, tem algumas que é uma conversão impressionante. Várias pessoas na palavra, que a conversão ela é impressionante. Assim como a sua conversão genuína em Deus, assim é a conversão que aconteceu com algumas pessoas. Tem uma mulher, por exemplo, chamada Maria Madalena. Lucas capítulo 7, vamos abrir lá esse texto? Lucas capítulo 7, eu vou falar de outros aqui, dessa eu vou ler a história porque ela é um pouco mais curta, dá para a gente ler. As outras é um texto mais longo, eu vou comentar. Lucas 7, versículo 36.
Diz assim, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi chamado para jantar na casa de um fariseu. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, e aqui diz certa mulher, não fala o nome dela, mas na tradição cristã se entende que essa mulher é a Maria Madalena. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e seus pés, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Essa aqui é uma mulher, a Bíblia deixa claro como que as pessoas viam ela. Ela era uma mulher prostituta, na verdade. Ela guardava, ela tinha recursos, aparentemente uma prostituta de luxo, se pode dizer assim. Então ela guardava recursos, a vida dela totalmente longe da presença de Deus, mas não era o que ela desejava para a vida dela. E de repente ela ouve falar da esperança. Essa esperança que eu comecei a falar para você, ela ouve falar de esperança, ela ouve falar daquele que pode mudar a vida de uma pessoa. Ela ouve testemunhos, exemplos, testemunhos. E nós temos muitos exemplos, muitos testemunhos, como essa mulher também tem. E ela então entra na casa desse homem, desse fariseu. Ela não foi convidada, mas ela tem a coragem de entrar. Ela entra ali e ela tem uma atitude vergonhosa. A atitude dela é vergonhosa. É bonito a gente ilustrar, a gente tem pintura sobre isso, a gente tem desenho sobre isso, a gente canta sobre isso, mas isso é uma atitude vergonhosa dela. Ela foi até Jesus, ela se colocou aos pés de Jesus, olha o constrangimento, todo mundo olhando aquilo ali. Ela começa então a chorar. A lágrima dela é tanta que começa a molhar os pés de Jesus. E ela começa a enxugar as lágrimas com o que ela tem, o cabelo dela. Ela unge os pés de Jesus com o perfume que ela tinha. Ela levou esse frasco. Era uma maneira que as pessoas tinham na época de acumular dinheiro. Perfume era dinheiro. Era o porquinho dela, mas em perfume. E ela levou e desperdiçou, jogou tudo nos pés de Jesus. Aquele cheiro invadiu a casa. Todo mundo se escandalizou com ela. Ninguém achou bonito. Ninguém fez um selfie. Ninguém fez um stories. Ninguém publicou esse vídeo. Todo mundo achou isso horrível que ela fez. Como que pode uma mulher dessa chegar até Jesus? Como Jesus pode permitir uma mulher dessa chegar até Ele? Mas essa mulher está no momento da conversão dela. Essa mulher está se convertendo, essa mulher está passando a ser uma filha de Deus. O que essa mulher aqui está fazendo é se arrependendo dos seus pecados, e ela está no momento de conversão, de mudança. Então, meu querido, nós não podemos perder isso de vista. Ela está seguindo os passos de Jesus, e os passos de Jesus é um passo de mudança. Eu quero trilhar esse caminho, eu quero uma vida nova, eu quero uma nova história, eu não quero andar mais nos caminhos que eu andava. Eu não quero mais ser conhecida por quem eu era, mas eu quero ser conhecido, quero ser conhecida como uma filha de Deus. Não importa se isso me envergonhou diante das pessoas, mas alegrou o coração de Deus. O Jaime falou de Abel, a oferta de Abel. Interessante que Deus recebe primeiro Abel e na sequência a oferta. Então Deus recebe primeiro o nosso coração, a atitude. O que está falando ali é a atitude daquela mulher. Ela está se entregando, ela está dizendo: eu não posso mais viver a minha vida sem Jesus. Que bom seria se todos os cristãos da nossa terra pudessem dizer isso.
Eu não posso mais viver longe de Jesus, sem Jesus. Eu não posso mais viver uma vida natural como eu vivia. Eu não posso mais me dar o prazer de ficar vivendo uma vida como eu vivia antes. Eu tenho que viver uma vida agora como Jesus espera de mim. E não significa de maneira alguma uma vida triste. Significa uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia da esperança. Uma vida cheia da presença de Deus no nosso coração. Que se você perder isso de vista, meu querido, você vai perder o caminho. Ontem à noite nós estávamos ministrando lá em Londrina, para casais, uma bênção. Hoje a gente veio de manhãzinha, retornando, e aí eu me distraí um minuto ali conversando com a Márcia, estava olhando para ela, vi como que ela era tão bonita, e aí eu me distraí na estrada. É um perigo você viajar com uma moça tão bonita do seu lado. Assim. Aí eu entrei, em vez de eu pegar o contorno, eu entrei para dentro da cidade de Arapongas ali, entrei para o meio de umas bibocas lá, saí do caminho. Aí eu pensei assim, o GPS me mandando para trás, eu falei assim, não, se for para errar, eu vou para frente, eu nunca vou voltar para trás. Vamos entrar nesse negócio aqui, vamos sair lá no caminho, é mais ou menos por lá. Aí a Márcia fez um comentário, falou assim, depois que a gente saiu da cidade e pegou a BR de novo, ela falou assim, nossa, uma decisão errada, por desatenção, fez a gente perder um bom tempo da viagem. Talvez, em algum dos casos, pode ser que a pessoa nem volte mais para o caminho. Fazendo uma ilustração para a gente, Jesus disse que é o caminho, e ele estava dizendo para os discípulos que eles precisavam andar no caminho. Às vezes, tem pessoas que entregaram a vida para Jesus, se tornaram parte do caminho, estão trilhando os passos de Jesus, mas em algum momento, por alguma situação, às vezes até por distração, alguns rapazes até por olhar uma moça bonita, às vezes se perde no meio do caminho, vai atrás do rabo de saia, e aí se perdeu. Para voltar para o caminho, você vai precisar da graça de Deus. Para voltar para o caminho, você precisa voltar. Meu querido, nós precisamos andar no caminho de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Essa mulher aqui, ó, ela estava nesse momento alinhando o coração dela. Diante de todo mundo, ela estava errada. Mas diante de Deus, ela estava tomando a melhor decisão da vida dela. Dá um glória a Deus aí. Então, se você está aqui hoje para buscar Deus de todo o seu coração, quero dizer para você que você está tomando a melhor decisão da sua vida. Se você está aqui hoje para buscar Jesus, para quem sabe derramar suas lágrimas aos pés de Jesus, então, meu querido, você está tomando a melhor decisão da sua vida. Tem um outro extravagante, uma outra pessoa que foi extravagante, que é Zaqueu. Zaqueu, ele faz uma peripécia. Ele ouve falar de Jesus, e ele, para encontrar Jesus, ele toma uma atitude meio inesperada. Ele vai e ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus. Ele subiu numa árvore. Se ele fosse mais novo, ia estar a mãe de baixo. Ela fala assim, mas desce daí, moleque. Desce daí. Hoje os piá não sobem mais em árvore. Acho que não sobe, né? Não sei. Será que sobe os piá hoje em dia? Não sobe, né, Adriano? Mas eu vivia nas pontas das árvores. As árvores chegavam a inclinar, tipo aquele chimpanzé agarrado numa árvore. Daqui a pouco, a mãe passava atrás. E não sei por que as mães sempre vêm com chinelo na mão. As árvores da frente da casa, porque as casas tinham árvore, ponteira lá. Risco de cair. Estava lá pendurado. O Zaqueu lá em cima, adulto já, em cima da árvore. Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus é atraído por aquela dedicação dele, por aquele desejo dele, aquela vontade dele. É uma loucura que ele está fazendo. Mas ele está chamando a atenção de Deus, o coração dele é aquele ali. Ele quer aquilo na vida dele. Então Jesus vai para a casa dele. E aí esse homem, Zaqueu, tem uma conversão.
que nem diz os jovens hoje, pagou um mico. Que mico que pagou na casa dele, diante de todos os amigos. Ele fala assim: ó, gente, estou virando crente. Cara, o que é isso? Não, é o seguinte, ó. E ó, isso aqui, duvido. Falar igual duvido. Falar igual os meus amigos falavam: duvido e odó você sobe. Duvido que você sobe numa árvore. Às vezes para pegar uma manga até sobe, mas para ver Jesus acho que não. E aí o Zaqueu pega, meu querido, e fala assim: gente, eu estou virando crente. Perdeu a amizade, né? O que você acha? O que aconteceu com os amigos? O cara achava que... É igual quando você tem dinheiro. Você fala: nossa, quanto amigo que eu tenho, né? Você está com dinheiro, você tem um monte de amigo. Acabou o dinheiro. Cadê os amigos? Sumiu os amigos. Às vezes acaba o dinheiro, acaba até o amor dentro de casa, né? Acaba até o amor. Não é verdade? Quem tem essa impressão também? E aí Zaqueu se converte. E quando a pessoa se converte, radicalmente como Zaqueu se converteu, ele também perdeu os amigos. Todo mundo se espantou com ele, mas Jesus disse o seguinte, ó: esse homem aqui, esse Zaqueu, cobrador de impostos, você gosta do cobrador de impostos, né? Você gosta de receber o IPTU na sua casa? Você gosta de ver a notícia lá: vai aumentar não sei quantos % a gasolina, vai aumentar o imposto de não sei o quê, o imposto de não sei da onde. Você gosta dessas notícias, não gosta? Você fica feliz. Todo mundo fica feliz. Todo mundo gosta do cobrador de imposto, né? Quem tem a graça aí de receber a cobrança do imposto de renda, fala: meu Deus, cobrou o imposto de renda. Você, ó, glória a Deus, estou ganhando até para cobrar imposto de renda. Aí cobrou lá o imposto de renda, arrancou 27% do seu dinheirinho suado. Aí o Zaqueu era esse cobrador de impostos. Só que os Zaqueus tinham uns negocinhos para debaixo do pano. Ele, além de cobrar os impostos, falou o seguinte, ó: não é 27% o meu imposto de renda, não. O meu imposto de renda é 40%. Entregava um tanto para quem deveria e o restante ele... Ninguém gostava do Zaqueu. Só os corruptos junto com ele gostavam dele. O restante ninguém gostava. E Jesus olha para ele e fala assim: esse é um filho de Abraão. Esse se converteu de verdade. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: não, esse se converteu. Quer dizer assim, ó, aquele lá talvez não se converteu, mas esse se converteu. Sabe por que se converteu? Porque dá fruto. A atitude dele ali, levantou e falou assim: ó, eu vou seguir Jesus. Mas ele não era igual um papagaio não, porque falar até papagaio fala. Quem já viu um papagaio falar? Até papagaio fala. Mas Zaqueu ali, que nem diz o pessoal, matou a cobra e mostrou o pau. Está aqui, ó. Está aqui a cobra aqui. Tem um parente da Elza, sobrinho da Elza, estava no meio do mato, foi picado por uma cascavel. Acho que era uma cascavel, uma urutu, não me lembro que cobra que era. Mas a cobra pegou ele, uma dessas braba. E de repente o homem chega no posto, falando assim: viu, eu preciso de ajuda porque uma cobra me picou. Está aqui, mostrou. Mas que cobra te picou? Não, eu matei ela, eu trouxe aqui ela comigo. Estava na sacola, a cobra, para tirar o veneno dela, para fazer o remédio. Esse é dos bons, não é? Então estava aí o Zaqueu. Zaqueu começou uma nova vida, uma mudança radical. Começou a andar nos passos de Jesus. Começou a ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Agora ele é amigo de Deus, não é mais inimigo de Deus, é amigo de Deus. Só que ele se tornou inimigo do mundo. Se você é amigo do mundo e amigo de Deus, tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. É duas coisas que não tem como compactuar. Tem uma outra pessoa também chamada
não se fala o nome dela na Bíblia, mas a gente conhece ela como a mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela de repente tem um encontro com Jesus. Jesus preparou todas as coisas para se encontrar com ela. Jesus tem um jeito de se encontrar com a gente. Jesus tem um jeito de chegar até nós. Não existe um acaso, quando você se entregou para Deus, não existe um acaso, não foi um acaso. Você está aqui hoje, por exemplo, não é um acaso. O você está aqui ouvindo essa palavra não é um acaso. Deus preparou. O dia que você também se entregou para Ele, não foi um acaso, foi Ele que preparou esse encontro. E Jesus preparou esse encontro com a samaritana. E ele se encontra com essa mulher, então ele ministra, João capítulo 4 conta essa história. Ele ministra o coração dela ali. Ela não acredita, ela duvida, ela fica receosa com ele. Mas de repente, Jesus naquele momento revela o que está no coração dela. Uma palavra entrou no coração dela e aquilo ali foi o suficiente para mudar a vida dela. A palavra diz o seguinte, em João, vamos ler esse versículo. João capítulo 4, versículo 28. Que após ela ter esse contato então com Jesus na sequência, vamos lá o versículo 28, João 4, 28. Então deixando o seu cântaro, o cântaro era o recipiente que ela ia buscar água no poço, ela tinha ido buscar água. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher, ela se converteu. Ela passou a andar nos passos de Jesus. E ela começou a desejar que as outras pessoas, mesmo aquelas que menosprezavam ela, também tivessem um encontro com Jesus. Ela volta para a vila dela, para a cidade dela, e ela fala para todos o que aconteceu. Talvez a maioria desconsiderou, mas por ela estar falando e insistindo, foram uma grande parte ouvir, ver quem que era esse homem, então conheceram ali a Cristo. Essa mulher se converteu radicalmente. Essa mulher, ela se converteu radicalmente. E essa mulher passou a ser uma testemunha de Jesus. Testemunhar sobre Jesus. O último personagem que eu quero dar de exemplo aqui sobre as conversões radicais é Atos capítulo 8, que conta a história, eu não vou ler, mas conta a história de um homem etíope. O etíope nasceu aonde? Aonde que é a Etiópia? Vamos lá, irmãos. Aula de geografia agora. Aonde que é a Etiópia? Aonde é a Etiópia? Letra A, na América do Sul. Letra B, do lado de Israel. Letra C, na África. Vai no C de Cristo, irmão, eu já falei para você. Quando for fazer uma prova, vai no C de Cristo. Está lá, é na África. A Etiópia é um grande país da África. A igreja cristã chegou na Etiópia por causa desse homem aqui, por causa dessa conversão. Esse homem é um eunuco, ou seja, esse homem, ele não podia gerar filhos. Ele foi esterilizado. Ele trabalhava para o rei. O rei não podia correr o risco de ter um garanhão solto por ali. Então, todas as pessoas, homens que trabalhavam dentro da casa do rei, homens eram esterilizados. Então ele era um eunuco, trabalhava para o rei, ele tinha vindo a Jerusalém entregar uma oferta no templo e ele estava retornando, representando o rei. E ele estava com um manuscrito do profeta Isaías. Ele estava lendo esse manuscrito. Então Filipe, um discípulo de Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo lá, quem é discípulo de Jesus aqui? Você tem que permitir o Espírito Santo guiar a tua vida. Você tem que parar de ser guiado pelo mundo, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou Filipe lá, e aí encontrou esse homem,
E aí ele pergunta assim, viu, o que você está lendo? Se fosse hoje em dia, né? E se fosse uma pessoa que não tem muito interesse de conversa, normalmente quem está lendo não quer que interrompe, né? Fala assim, mostrava a capa aqui e voltava a ler. Não é isso que uma pessoa que está lendo faz? Já tentou conversar com alguém que está lendo? A pessoa, tá. Tá. Bom. O que você está lendo? Você está conseguindo entender o que você está lendo? E o que o eunuco diz? O eunuco diz assim, eu não estou entendendo nada. Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Naquele momento, então, Filipe prega a palavra de Deus para o eunuco. O eunuco entendeu a palavra. Naquele momento ele se converte. A conversão é aqui, tomar consciência. O que é o arrependimento? Tomar consciência do erro, do pecado, da mudança. Então ele tomou consciência. E aí então naquele dia ele é batizado. Naquele exato momento. Um riozinho ali, tem água ali, ele fala, o que impede de eu ser batizado? Naquele momento, o primeiro convertido da Etiópia está ali. E esse homem segue a sua viagem, e ele vai para o seu país. Aí, os cristãos que tem hoje na Etiópia, é por causa desse homem que se tornou uma testemunha de Jesus. Uma conversão radical, uma mudança de vida. Então você está aqui hoje num lugar de conversão. Nós estamos pregando a palavra a tempo e fora de tempo para edificar a igreja, para anunciar o evangelho. Mas a nossa intenção real é a conversão de todo o mundo. Diga comigo assim, nós precisamos ganhar o mundo para Jesus. Nós precisamos ganhar a nossa cidade para Cristo. Nós precisamos ganhar a nossa família para Cristo. Nós precisamos ganhar os nossos amigos para Cristo. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um mover do Espírito Santo. E o mover de Deus começa no coração de uma pessoa que de fato se converte, que de fato entrega a vida para Cristo, que de fato começam uma jornada com Jesus. Eu e a Márcia estávamos conversando sobre isso, e é sempre aquele negócio, vai ficando muito para trás das coisas, a gente vai esquecendo, né? Tem coisas que vão ficando muito para trás, e a gente vai esquecendo, já tem mais de 20 e tantos anos que eu me converti. E a gente pensando assim, nossa, mas as conversões hoje parece que elas são tão poucas conversões, né? São poucas pessoas que se convertem genuinamente. Aí eu tentei voltar uns 20 anos atrás. Tentei lembrar daquela foto do dia do meu batismo e passar um olhar assim naquela foto, aquelas pessoas, tudo daquelas roupinhas brancas, igual hoje, a moda era essa também. Fiquei tentando lembrar. E eu até de curiosidade, eu vou pegar essa foto e vou dar uma olhada. Quantos desses estão nos passos de Jesus? Nos passos de Jesus. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos ganhar nossa cidade para Cristo, nós precisamos ganhar esse mundo para Cristo. Quando eu digo nós, é todos os cristãos, mas nós precisamos inicialmente de uma conversão genuína, verdadeira, no coração de cada homem, de cada mulher. Pessoas que tenham a coragem de subir numa árvore, isso eu estou falando figuradamente, subir numa árvore, ter a coragem de se expor, ter a coragem de dizer assim, eu vou começar uma nova vida em Jesus, eu vou começar uma nova história, o meu nome agora vai mudar, porque eu vou começar uma nova história, eu não vou ser mais o enganador, eu não vou ser mais o mentiroso, eu vou ser um filho de Deus. Diga comigo assim, eu sou um filho de Deus.
E o que me chama a atenção, eu selecionei só esses, eu poderia selecionar aqui muitos nomes, mas o que me chama a atenção nesses personagens aqui, nesses exemplos que a gente tem, é o seguinte: todos eles tiveram essa conversão genuína. Todos eles, na conversão deles, de certa forma incomodou as pessoas que estavam ao redor deles. Todos. Alguns era até meio inconveniente. Alguns era até meio inconveniente na conversão. Todos eles se transformaram em amigos de Deus. Todos eles continuaram sendo imperfeitos, mas todos eles estavam em busca da santidade agora. Todos eles continuavam seres humanos, não viraram anjo, não. Continuaram seres humanos, sujeito ao erro, sujeito ao pecado, sujeito ao dia que fica nervoso. Quem aqui ficou nervoso essa semana? Graças a Deus ninguém, o povo aqui é tudo calmo. Mas às vezes ficou aquele dia nervoso, né? Que as irmãs que passou aquela semana de TPM, graças a Deus ninguém, porque as irmãs aqui é tudo de oração. Né? Aquela semana que você não pode olhar para a pessoa que já tem um problema. Hormônio. Tem que orar pelos hormônios, né? Em nome de Jesus, hormônio. Nós declaramos agora a tua conversão. É brincadeira, tá? É brincadeira, amor. Tá? Nós precisamos entender que nós continuamos imperfeitos, mas que agora nós estamos em busca da santidade. Nós estamos agora em busca da santidade. Nós não nos conformamos mais com esse mundo, e nós transformamos ele com a mudança da nossa mente. O problema é quando a nossa vida já não tem diferença da vida do mundo. Isso é um problema. E outra coisa que me chama a atenção na vida desses homens e mulheres que se converteram, todos eles, diante do que Jesus fez na vida deles, eles começaram a contar as boas novas, as boas notícias. Aonde eles estavam? A mulher do poço, ela estava no poço, deixou o bendito do cântaro. Imagina, ela foi lá no poço do seu Fernando buscar água. Chegou lá, Jesus estava lá na torneira lá também. E Jesus evangelizou ela largou todos os garrafões dela lá e voltou lá para o Jardim Vera Lúcia, no outro canto da cidade. Falou: pessoal, é o seguinte, nós estávamos agora aqui, eu fui lá buscar um negócio e eu tive um encontro com um homem muito especial, Jesus. Ah, rapaz, agora eu não posso. Tem mais. Agora não, estou terminando o jogo do baralho. Ah, não, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que não sei o quê. Ela começou a falar, começou a testemunhar do que Jesus fez, evangelizar. Como que evangeliza? Com a própria vida. Como que evangeliza? Com a própria vida. Não significa que tá agora tudo dando certo na sua vida, não, porque às vezes você converte e o momento de transformação na sua vida começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo errado. Porque o diabo quer fazer você parar de buscar Deus. Quer fazer você parar de buscar o Senhor. Ele quer fazer você desanimar. Ou você acha que com essas pessoas também não foi assim? Então eles começaram a evangelizar. Se tornaram testemunhas de Jesus. Zaqueu começou a evangelizar os amigos dele. Tinha outro cobrador de impostos também, tinha o Mateus, que se transformou num discípulo de Jesus, é um dos apóstolos. Mateus era um cobrador de impostos. E aí está aquele homem no meio de todo mundo ali, agora ele está entre os seus compartilhando o evangelho. Na sua casa, está lá na sua casa, você é a pessoa que evangeliza a sua família. Está dentro da sua casa, a sua família, a sua parentela, lá na empresa que você trabalha, lá na loja que você trabalha, lá no negócio que você faz, com as pessoas que você se relaciona, na escola que você estuda. Agora você está testemunhando sobre Jesus. E o melhor de tudo é o seguinte: quando você de fato se converte a Cristo, você precisa falar pouco. Quando você passa um perfume cheiroso, você chega num lugar, as pessoas sentem o teu perfume ou não?
Algumas até falam: nossa, que perfume gostoso, que perfume cheiroso. Quando você está cheio de Jesus, você chega num lugar, logo as pessoas percebem que tem um cheiro diferente em você, que tem algo diferente em você. Não é por causa da música que você está cantando, não é por causa da roupa que você está vestindo, não é por causa do tamanho da Bíblia que você carrega, mas é por causa do seu testemunho, é por causa do seu olhar. As pessoas olham no seu olhar. Sabe o doutor que ele olha, a pessoa que tem um médico com experiência, já de muito tempo de clínica, que ele bate o olho na pessoa e ele já vê que não está alguma, ele já, às vezes até sabe o que não está bem, só com a experiência, só de bater o olho ele percebe, coisa que outras pessoas não percebem, porque ele tem experiência. Então, meu querido, só de olhar para você, já se percebe que tem algo diferente. Só de olhar para você já se percebe. Então, essas pessoas começam o quê? Evangelizar. Elas começam aonde elas estão, anunciar o amor de Deus. Sabe do que o nosso mundo precisa? De Jesus. E os cristãos precisam de um novo encontro com Jesus. Precisam incendiar os seus corações. Os cristãos precisam dos seus corações cheios da presença de Deus. Os cristãos precisam voltar para o lugar de oração, buscar, falar com o Senhor, ouvir a Deus, ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Os cristãos precisam novamente andar nos passos de Jesus. O que Jesus faria? Não vem me dizer que Jesus seria hippie, não. Mas Jesus estaria com o hippie. Não vem me dizer que Jesus seria ou o cowboy ou o skatista. Mas Jesus com certeza estaria entre eles. Sabe como que Jesus estaria? Quem aqui é cowboy? Hã? Quem aqui é da Força Agro? Hã? Quem aqui é os playboy? Quem aqui é do skate ali? Quem é do skate? Como que Jesus vai estar nesses lugares? Através de vocês. Através de vocês. Como que Jesus vai estar na sua casa? Através de você. Se você andar nos passos de Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Hoje, o que você veio buscar aqui? Eu vou responder você com uma pergunta. O que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria no seu lugar diante dessa situação? O que o mundo faria? Talvez é o que é o mais comum que todo mundo tem feito. Mas o que Jesus faria? O que Jesus faria no tempo que nós estamos vivendo hoje? Qual mesa será que Jesus viraria? E qual pessoa que será que ele acolheria? Qual casa será que ele entraria? Quem seria essa mulher que viria aos pés dele derramar essas lágrimas? Quem seriam esses homens que, ao exemplo de Zaqueu, subiria numa árvore, se arrependeria dos seus pecados, que estavam fazendo mal para tantas pessoas? Como será que nós vamos andar nos passos de Jesus? Aí o Tomé diz assim: Senhor, vou terminar com isso. Tomé diz assim: Senhor, como que nós vamos para o lugar que o Senhor está dizendo, se nós não sabemos o caminho? Como que nós vamos, se nós não sabemos o caminho? Jesus respondeu: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus estava dizendo? Cole em mim que você brilha, igual vagalume. É isso que Jesus estava dizendo, chega aqui, é só andar comigo.
É só andar com Jesus. Vamos ficar de pé. Qual que é o caminho que nós temos que trilhar? Qual que é o caminho que essa igreja tem que trilhar? Os caminhos de Jesus. Quem que você deve seguir? Jesus. Semelhante a quem você tem que se tornar? Semelhante a Jesus. E Jesus pode usar uma pessoa como você. Jesus pode restaurar e transformar uma pessoa como você. Jesus pode usar uma pessoa como eu. Jesus pode transformar uma pessoa como eu. Jesus pode restaurar uma família como a sua. Jesus pode usar para abençoar outras famílias, a família como a sua. Jesus pode fazer milagres na sua vida e também através da sua vida. Jesus está aqui nesse lugar e Ele deseja nessa noite encontrar aqui as Maria Madalenas, encontrar aqui as mulheres do poço, encontrar aqui hoje os Zaqueus, os etíopes, encontrar aqui os Paulos, os Saulos de Tarso, encontrar aqui hoje os Mateus, encontrar aqui hoje os Tomés, encontrar aqui hoje as pessoas que estão dizendo: Senhor, eu não sei se eu sou essa pessoa, se eu sou suficiente para isso, para me converter como esses exemplos da Bíblia. Eu não sei se eu tenho essa capacidade de falar do Senhor para outras pessoas. Talvez alguns aqui estão pensando assim: é eu que estou precisando de muita ajuda. E eu vou dizer uma coisa para você: você acha que aquela mulher na beira do poço não estava precisando de muita ajuda? Aquela mulher era desprezada, abandonada, pobre, não tinha ninguém por ela. Maria Madalena, uma mulher que todos olhavam para ela, todos os homens que olhavam para ela só olhavam com um interesse. De repente ela encontrou uma pessoa que olhou para ela sem nenhum outro interesse, a não ser dar a ela a oportunidade de um recomeço. Hoje você está diante de Cristo, de Jesus. Talvez hoje você já pode dizer: eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas você está andando nos caminhos de Jesus? Essa semana que passou, você falou de Jesus para alguém? Você orou pela conversão de alguém? Você tem orado pela conversão da tua família? Você tem buscado evangelizar quem está do seu lado? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Olha, Deus te colocou na universidade, Deus colocou você no seu trabalho, Deus colocou você naquele trabalho lá que você está, Deus colocou você naquele bairro que você mora, Deus colocou você diante dos seus amigos, Deus te colocou nessa cidade, Deus te deu a influência que você tem, seja para uma, para 1000 pessoas, foi Deus quem te deu. Você já falou de Jesus para alguém essa semana? Você já testemunhou o que Jesus fez na sua vida, ou quem Ele é para você essa semana? Talvez sim, talvez não, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que se levantem aqui mulheres como essa, homens como esse, que não tenham do que se envergonhar, que aproveitam as suas oportunidades, que usam aquilo que Deus colocou nas suas mãos para glorificar aquele que salvou a sua vida. Eu estou aqui nesse altar ministrando a palavra com muito temor no meu coração, porque, meu querido, de fato eu não sou melhor do que vocês. De fato eu só tenho uma responsabilidade maior do que a de vocês diante dessa igreja, mas eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus como você, e a minha vida também foi tocada por Jesus um dia. Eu não merecia, mas Ele me amou. Eu não merecia, mas Ele me alcançou.
Eu não merecia, mas Ele me deu vida. Assim como você, pobre de nós pecadores, fomos alcançados pelo amor do Pai. Feche os seus olhos, pergunta ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, essa palavra vem do Senhor? É o Senhor quem está falando isso? Se é só o pastor Fernando, Senhor, tira da minha cabeça, eu não quero nem lembrar do que ele disse. Mas se vem do teu Espírito Santo, faz essa palavra queimar no meu coração. Faz essa palavra queimar e que eu não me esqueça dessa palavra. Faz essa palavra me mover, como moveu o coração daquelas mulheres, daqueles homens na tua palavra, na Bíblia. Faz essa palavra me mover, faz essa palavra avivar o meu coração novamente, em nome de Jesus. Talvez hoje é o dia da sua conversão. Talvez hoje é o dia de você responder ao seu chamado. Se essa palavra está tocando o seu coração, meu querido, eu não vou te convidar aqui para o altar. Eu vou te convidar a dobrar o teu joelho onde você está e derramar suas lágrimas aos pés de Jesus. No teu íntimo, no teu secreto, na intimidade com Deus, eu quero te convidar nesse momento, se você está sendo tocado pela palavra, a você dobrar o seu joelho e você falar isso para Jesus.